almas de vegetais, almas de animais, almas de homens são seres chegados a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para fazer dobrar à sua ordem, dominar e reger debaixo de sua direção as demais forças não personalizadoras e esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, à mônada do carbono, à do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. A alma humana, em nosso corpo terrestre, sobre a terra, rege, sem disso se aperceber, todo o mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas do seu corpo. A matéria não é substância sólida, nem espaçosa. É um complexo de centros de forças. Ao alto dos diversos centros de forças constitutivas que formam o corpo humano, a alma humana governa todas as almas ganglionares que lhes são subordinadas. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. E o exemplo de hoje, Camille Flammarion, somando aqui com Ramatiz. Gratidão a vocês, telespectadores, internautas, teleouvintes, radioouvintes, onde quer que se encontrem. Gratidão a vocês que acompanham a TV Web Frutal, a TV Web O Despertar da Consciência, Portal Espiritismo Andradina, Web Rádio Portal da Luz e outros parceiros, assim como em nossas redes sociais. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo nos ilumine, que os benfeitores nos amparem e que os elementais nos sustentem. Para esse ideal do amor, da verdade e da justiça, onde a nossa intenção é compreender as origens da vida, entender a sua natureza e, consequentemente, a sua real destinação. Como estudamos nos 3 programas anteriores, fizemos uma pauta geral e ficamos de trazer essa leitura, que não encontramos no final do programa passado, propositadamente, para que pudéssemos falar para você que a própria matéria é formada por centros de forças. Prestou atenção no final da leitura? A matéria não é substância sólida. A matéria, lembra da matéria primitiva? Nem essa é substância sólida, mais ilusória do que real. E também nem espaçosa, não existe espaços entre os átomos. Então, entre os elétrons e os prótons, esse universo é todo preenchido por elementais, por matéria elementar, por princípios inteligentes do universo. Então, ela nem é sólida, nem é espaçosa. Ficou certo? É um complexo de centros de força. Lembra quando eu disse 2 princípios inteligentes se unem, formam um centro de força. 2 elementos desses se unem ou mais, formando a base do fluido universal, formando no seu núcleo consciencial outro centro de força. Assim como na matéria mental, na bioenergia, nos infracorpúsculos e assim sucessivamente em todo o mundo subatômico, no próprio átomo, quando se une a partir de 2 átomos formando moléculas e tudo mais. Então, assim como existem almas de vegetais. Vamos noutra parte aqui com Camille Flammarion. Plantas existem que vivem de modo igual a nós outros. Sentem, pensam, raciocinam e falam.
Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Só porque eu não compreendo, não é uma boa política negar aquilo que não compreendo. Por exemplo, com Ramatiz, em Fisiologia da Alma, lá no capítulo 20, a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos são os elementais. Formam a força de atração e, ao mesmo tempo, a matéria-prima. E lá também ele narra que todo o nosso corpo biológico e perispiritual, eles são constituídos de almas elementais. Então, existem vegetais sentindo e agindo. Ver-se-iam plantas sentindo e se fazendo compreender, e nós sabemos disso, porque dialogamos com elas e elas nos compreendem e nos atendem. E agora preste atenção. Vamos fechar aqui na outra câmera. Então veja lá. Sem a menor dúvida, as plantas terrenas são dotadas de alma, de igual maneira que os animais e os homens. Agora presta atenção redobrado. Sem a alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. E essa alma virtual é o que nós chamamos de elemental. Então, a forma do vegetal é dada pela sua alma, essa alma virtual que é a consciência. Assim como os fótons formam o magnetismo e compõem a consciência do próprio átomo, que o coordena, superior à própria força nuclear forte que une os elementos para a constituição dos átomos, e a força nuclear fraca que transmuta os elementos. Agora, esse magnetismo é superior porque ambas essas duas leis obedecem-no para unir esse átomo com aquele para a formação das moléculas. Então, a forma do vegetal é dada pela sua alma. Então, apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Hoje já não vemos assim. Ela tem consciência até certo ponto dela mesma. Isso nós sabemos hoje. Então, eu como átomo, eu tenho consciência que sou átomo e obedeço cegamente às leis. Eu como molécula também o tenho. E assim sucessivamente. Então, almas de vegetais agora segue a mesma sequência que vimos lá na outra lição. E vamos continuar agora a outra lição, de onde paramos. Então, a alma humana em nosso corpo terrestre, sobre a terra, aqui mesmo, rege sem disso se aperceber, a maioria não percebe, todo o mundo de almas elementares, que são os elementais, formando as partes constitutivas de seu corpo. Lembra que nós lemos com Allan Kardec, da Revista Espírita, no final do programa passado, quando ele gostaria de entender a alma da Terra, da qual cada um de nós faz parte? Então, considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir, de fazer a Terra progredir, ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. Como é isso? Então, cada célula em meu corpo é uma alma embrionária, uma alma celular, assim como cada molécula é uma alma menor dentro da célula. De igual modo, o átomo e subdivisões. Então, enquanto cada átomo, cada subdivisão do átomo, cada molécula e cada célula evoluem, eu também evoluo como coordenador global de todas elas. Então, cada uma tem a sua evolução por sua vez e o todo evolui sobre a nossa gerência.
Então é a coletividade de todas as almas, ou de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que é a consciência gerenciadora, o Cristo de Deus, que constitui, propriamente falando, a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Então nós fazemos parte da alma da Terra. Sem nós, a alma da Terra não existiria. Sem ela, nós também não existiríamos. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. No caso da colmeia, a abelha rainha. No caso da terra, o Cristo, o delegado superior. Ele é a cabeça, a consciência. Os outros são os braços, são os membros. Muito confuso? Achei muito simples, muito fácil a lição. Então vamos entender isso agora, baseado nas informações que nós já falamos. Então vemos em nosso corpo triplo etérico um modelo organizador biológico, que não é senão o elemento constitutivo ou os elementos que o constituem, é o que nós chamamos do primeiro núcleo do psiátomo, o bion. A energia que organiza e mantém a vida e, ao mesmo tempo, que gera e nutre a vida. Então, esses elementos, esse elemento bio, coordena os princípios vitais que geram os átomos que vão formar as moléculas compondo o fluido vital. Ao mesmo tempo, dentro dessa dimensão, 4 funções. Lembra quando eu falei do éter químico, do éter vital, do luminoso e do refletor? Então, essas 3 dimensões fornecem os recursos. A inicial, os recursos para gerar a vida, os princípios vitais. A intermediária, para nutrir, para a manutenção e proteção da vida. E a terceira, para organizar e manter a vida. De fato, o modelo organizador biológico. E os corpos sequentes, o corpo dos instintos, no centro gástrico, já começa a compor o segundo núcleo, que é da percepção e memória. Então, os automatismos são memórias que gravamos, almas instintivas que repetem o conteúdo dessas memórias de suas experiências na execução das tarefas. Mais adiante, as sensações, as emoções também são memórias. Por exemplo, o ato puramente instintivo, ele tem como fito ou como objetivo a preservação da vida. Então, as almas, que nós chamamos de almas instintivas, além de governar, preservam a vida. A vida está sendo coordenada pela alma vital e está sendo gerada e nutrida pelos outros elementos pertencentes, porque os princípios vitais são canalizados por esta alma vital, mas trabalhados no centro genésico, com a junção, o auxílio do centro Kundalini. Então, essas forças múltiplas, vindas do nosso universo e vindas da natureza, que vão compondo os elementos. De modo que os instintos, se precisar, eles matam para preservar a vida que está sob sua regência. Mas não tem nenhum pesar. Simplesmente dizimam os elementos para transformá-los em alimentos, por exemplo. A sensação, que é uma evolução da própria alma instintiva, indo na direção da emoção, que é a memória do ato ou do fato, a sensação é como se fosse o sabor, algo que sentimos quando realizamos a ação, porque evoluímos além dos instintos
E agora já registramos, além da manutenção da vida, o sabor que tem esse alimento que preserva a vida. E mais adiante, avança-se na evolução, a emoção torna-se a memória do ato em si e dessa qualificação desse sabor. Então a emoção, ela traz em si todas as situações ocorridas nas cenas e com as consequentes sensações que aconteceram durante as cenas. Sensações agradáveis, desagradáveis, mais nobres, menos nobres, e quando essa emoção evolui, transforma-se em sentimento. O sentimento já se faz o juiz. Ele é que julga se a emoção, se essa memória, se essa lembrança é nobre, se as sensações foram enobrecedoras, se esse ato instintivo foi justo. E pode advir a consciência de culpa se exageramos na dose, se comemos demais, por exemplo, se mastigamos de menos, esse sentimento vai julgar. E, ao mesmo tempo, quando ele evolui, ele se transforma em pensamento para melhor arquitetar a situação. Mas o pensamento ainda não consegue fazer isso junto porque ele se transforma na capacidade criativa de novas ações. Mas ele evolui e se transforma na inteligência intelectiva, que sozinha coordena as situações que visam o nosso conforto, a nossa segurança. Mas não tem a expertise de relacionar nobremente com a vida, criar esses mecanismos de permutas com mais habilidade. Por isso, constrói ou se transmuta na inteligência emocional, que é hábil, que é habilitada para fazer isto. Adquiriu a habilidade. E mais adiante, esta inteligência emocional sabe relacionar para tirar proveito da situação, mas não tem ética, não tem respeito pelos seus semelhantes. Então precisa construir o andar de cima, que é a inteligência espiritual, que é a consciência ética da situação. Agora, com a inteligência intelectiva, eu ganho meu pão de cada dia, mas não sei respeitar o meu colega, não sei relacionar com o meu colega de trabalho, por exemplo. Com a inteligência emotiva eu sei relacionar, sei comandar mais do que com a intelectiva, mas não tem ética no relacionamento. Por isso, as três juntos, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, compõem a consciência ética. Agora, vejo a obra, vejo Deus. Quando eu relaciono com outro, faço a outrem somente o que eu gostaria que me fizesse. Está entendendo? Está ficando claro a ideia? Vou repetir o final da lição. A alma humana em nosso corpo terrestre sobre a terra rege, sem disso se aperceber, todo um mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas do seu corpo, desde o elemento que nós chamamos de matéria elementar, que forma o fluido universal, que transmuta-se em matéria mental, que já é composta de seres incontáveis, que vai transformar-se na bioenergia, que vai compor os infracorpúsculos dos infrarreinos, depois dos elementos subatômicos desses subreinos, depois os elementos atômicos desses intrarreinos, depois a sequência. Nesse sentido, já que estamos compondo átomos, moléculas, a matéria não será substância sólida, nem espaçosa. Então é um complexo de centros de força, de elementais, unido a outros elementais, formando consciências cada vez mais amplas. Lembra? O amor é a reunificação dessas mônadas, tanto princípios inteligentes que são mônadas, mônadas da matéria elementar, mônadas da matéria fluido universal, mônadas da matéria mental, da bioenergia. Todas elas são centros de forças. Ao alto dos diversos centros de forças constitutivas que formam o corpo humano,
a alma humana governa todas as almas ganglionárias, que são esses centros de forças, que eles são subordinadas. É nesse sentido que a mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, que é a junção de um átomo de sódio e um de cloro, formando o cloreto de sódio, então essa mônada do sal. Então a mônada do carbono, o átomo de carbono, a mônada do oxigênio, lá com os seus 8 elementos multiplicado por 3. Então o que a alma humana vai fazer? Vai absorver e incorporar na sua obra. Você não está respirando agora? Você está incorporando as mônadas do oxigênio. Lembra da batata doce? Você está incorporando as mônadas vegetais constitutivas daquela consciência. Então, de fato, o espírito, como mônada primária, ou primordial, átomo primitivo, ele é a matéria-prima do cosmos. O astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, assim o classificou. Que Joana de Andes, na obra Em Busca da Verdade, grafou essa informação. Mas ao mesmo tempo que o espírito, o princípio inteligente do universo, é a matéria-prima do cosmos, ele é também a matéria-prima da mente. Na visão de Leon Denis, de Miramês, de Allan Kardec, porque agora o elemento que nós vamos canalizar como matéria mental ou como fluidos são almas elementais, porque nasceram da matéria elementar. Esse fluido, essa matéria elemental, matéria mental, uma transmutação do próprio fluido. Então, se nasceu das almas elementais que formam a base de coesão e sustentação desse universo fluido universal. Isso está na questão 29 do Livro dos Espíritos. Esse átomo primitivo é a base do fluido universal. Tudo bem? Então, nos nossos chakras, nós vamos já começar agora mais um pequeno exercício. Nós vamos canalizar estas personagens. Se tivermos a habilidade, vamos agir no psiquismo divino. O psiquismo divino flui através de nós. É Joana de Andes, colocamos aqui no livro também. Então, Deus nos sustenta com essa matéria-prima, ao mesmo tempo, com essa matéria-prima, dependendo do seu estágio, vai nos conduzir como leis. Por exemplo, a matéria elementar é a lei para o átomo primitivo, o princípio inteligente do universo. Este é a lei para o agente e o intermediário que está nessa matéria primitiva, que é o psiquismo divino. O fluido universal é a lei para a matéria elementar. A matéria mental é a lei para o fluido universal. Assim como a bioenergia torna-se o elemento lei para os infracorpúsculos. A matéria mental gesta-os e assim sucessivamente. Então, essa consciência bioenergia está como lei transmutando a matéria mental, em parte dela incorporando a matéria mental e transformando em parte da sua realidade. Assim como a semente assimila a terra, a água, o ar e a luz, incorporando esses elementos e construindo a sua realidade. Respira fundo. Imagine o centro coronário filtrando esse fluido universal. É essa a visão de Miramês, tanto nesta obra quanto Horizontes da Mente. Então, o fluido universal, ele penetra todas as coisas. Mas quando chega no centro coronário, ele é filtrado e, de acordo com as nossas virtudes, qualificado para fornecer essa matéria elementar, esse fluido, essa matéria mental,
para dar forma às figuras de nossa imaginação. E, ao mesmo tempo, nossas virtudes tornam-se a lei para conduzi-lo. Então, de nós, segundo Joana de Ângeles, depende coordenar a marcha, eleger a meta e avançar. Inspira. O ar que respiramos, ele é constituído de moléculas. Traz em si a essência da luz e a essência dos 3 éteres, lá do mineroplasma, do fitoplasma, do zooplasma, do centro Kundalini. Então ele está trazendo esses recursos. E de acordo com as nossas forças canalizadoras e transformadoras desses elementos, porque no corpo vão ser canalizados pelo sistema respiratório, transportado para o sistema sanguíneo, levado para o íntimo das células e transmutado com o plasma que nós gestamos lá para criar com esse plasma cedido pelos alimentos as novas realidades. Então, quando inspiramos, estamos fazendo isso sem perceber, que é o que nós vamos tentar detalhar nos 2 últimos programas dessa série. A série de 6 programas, como nós já falamos para você. Se quiser estudar conosco, entre no site despertardaconsciência.com.br. O livro vai estar lá nesse formato aramado ou capa dura com costura reforçada que já lhe mostramos. Lá você vai encontrar transmutação de sentimentos de América Paulielo Marques e vários espíritos, ou América Paulielo Marques por Ramatiz, com o prefácio de nossa autoria na obra Jesus e a Jerusalém Renovada. Assim, a nossa gratidão profunda a você, a César Ayala, que nos está conduzindo até você, o Anderson de Castro, que editou, está exibindo. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua doce e amorável paz.